Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Caminhada Ambiental na Prática. Continuando então os comentários do Código Florestal. Muito bom dia, Thiago. Bom dia, bom dia, bom dia. Dando continuidade então à Lei 12.651. Hoje nós vamos falar no inciso 9, interesse social. Então, letra A. As atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate, controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas. B. A exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área. Então nós temos dois conceitos aqui, né, João? Falando novamente da pequena propriedade, né, que ela também é enquadrada na questão do interesse social, devido a que a família que está em cima da pequena propriedade, ela precisa viver disso também. Então, existe a possibilidade da exploração agroflorestal sustentável, né? E também as atividades, né, que são imprescindíveis, né, a proteção e integridade da vegetação nativa aí também, enquadrado como interesse social. Tá, então são atividades imprescindíveis, né, e voltam à questão da proteção, né, não somente ao seu uso, mas à prevenção, ao combate, ao controle. Então são conceitos que a lei traz também nesse sentido. Então, item C, implantação de infraestrutura pública destinada a esporte, lazer, atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas as condições estabelecidas nessa lei, ou seja, condições estabelecidas o quê? Quais são as áreas consolidadas? Qual que é o conceito de área consolidada, né? Então, para ser área consolidada, nós temos lá nos itens anteriores o conceito de área rural consolidada. Então, traz nesse sentido também esse ponto. E muito importante, né, João, esse item da lei, falando do interesse social, que a implantação dessas infraestruturas públicas aí, tanto ao esporte, ao lazer, atividades educacionais, ela é possível você fazer a exploração da vegetação para a implantação, né, desses locais, ou mesmo você fazer daqui a pouco um parque, uma estrutura para que a comunidade vá utilizar isso. Então, isso é interesse social, é interesse da comunidade. Né? A realização fundiária, então, de assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas, observadas as condições estabelecidas na Lei 11.977 de julho de 2009. Então, a redução fundiária também, outro ponto específico, né? Então, nas áreas urbanas consolidadas, então nós temos hoje a lei específica da redução fundiária urbana, né, que traz também conceitos aí dos REURB, né, redução fundiária, enfim, e as formas de regularização dessas áreas, seja no aspecto ambiental, como cartorial, enfim, e tudo que envolve essa solução de áreas, digamos assim, intervindas, né, sem, muitas vezes, condições de saúde pública, sem condições dignas de moradias, dignas de uso dessas áreas de uma forma de saúde pública mesmo, né? E ambiental também, né? E daqui a pouco as residências lá dessas pessoas que estão ao lado de uma nascente, de um curso hídrico, então, né? É possibilitar a regularização disso, o licenciamento disso aí. O item E, implantação de instalações necessárias à captação de água e de efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são parte integrantes e essenciais da vida. Então você, lá no município, você precisa fazer uma captação de água, daqui a pouco os poços artesianos do município já não estão mais dando conta. Você acessar essa área de preservação, né? Você fazer essa exploração florestal, chegar até o curso hídrico para você poder estar captando água para tratar e abastecer essa comunidade. Atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competente. Então, a gente já entra no outro sentido, né, que é o interesse social também, mas desde que seja outorgada, enfim, pela autoridade competente. É o que? É a licença ambiental, né, se de fato, né, é uma área que precisa ser explorada. Então, tu vai ter que ter a licença ambiental
dessa ação, né, dessa atividade, seja também pela Agência Nacional de Mineração, isso, né? Muito importante. Você ter também, né, a devida licença, né? Seja uma licença de regime de extração mineral, seja, enfim, qual seria, que nesses casos, para órgãos públicos, seria o regime o registro de extração. Então, é outorgada, o que é concedida, é liberada, é autorizada pelo órgão, autoridade competente, pelo órgão competente. Certo. Outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir a alternativa técnica e locacional à atividade proposta, definidas em ato do chefe do Poder Executivo Federal. Então aqui novamente, de novo a gente vem. Se você tem alguma situação, você não tem outra alternativa, você precisa fazer isso, também se enquadra, né, na questão do interesse social. Né? Daqui a pouco o município precisa fazer uma estrada que vai lá dar acesso a uma comunidade, enfim, de uma outra situação. Um exemplo, uma catástrofe, uma inundação que aconteceu, arrebentou um acesso lá, é muito difícil de você fazer uma estrada nova por aquele local, você vai ter que buscar uma outra alternativa. Né? Não temos alternativa locacional, só temos um ponto, vamos ter que cortar um mato. É a única forma. Então, isso aí, então a lei possibilita. Logicamente, né, Thiago, com todos os quesitos ambientais, tu vai ter um licenciamento, vai ter que ter uma autorização, tu vai ter que ter uma compensação ambiental por isso. Importantíssimo. Mas você tem essa possibilidade, então não é uma coisa engessada, é uma coisa que bem interpretada, então você percebe que a lei em si ela traz várias possibilidades. Thiago, só para nós resumir, então, interesse social. Atividades, a proteção e integridade da vegetação, exploração agroflorestal sustentável, infraestrutura pública destinada às diferentes atividades, regulação fundiária, instalação à captação de água efluentes para finalidades humanas, públicas, pesquisa e extração de bens minerais que sejam facilitados para o uso da construção civil, que remetam então ao uso público, digamos assim, e demais atividades quando não existir alternativa técnico-locacional. Então, resumo essas atividades de interesse social, né? E, João, muito importante, principalmente para os municípios, né? Para os licenciadores fiscais que estão nos ouvindo, esse quesito do interesse social, isso aqui possibilita ao município algumas alternativas, né, que são asseguradas pela lei. Porque desde a extração do cascalho, da brita que o município precisa produzir, aqui você enquadra, porque daqui a pouco aquela questão, não pode. Mas como não pode? Existem possibilidades, a lei diz que isso pode. O que tem que estar? Tem que estar bem argumentado. Bem interpretado, né? Bem fundamentado na lei, para que isso aconteça. Mas a lei, ela permite, ela é restritiva, sim, ela é restritiva. Mas, ao mesmo tempo, ela possibilita as situações. Dependendo da situação, do momento, da área, do município, da necessidade, da emergencialidade disso, né? Dessa ação. Então, veja bem, né, Thiago, o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul agora, nos últimos anos aí, né? Meses, enfim, né? Então, foram calamidades públicas. Então, se a lei não tivesse esses amparos legais de você ter argumentos para você, o que a gente ia fazer? Não, a lei não pode nada, não é assim. O povo está embaixo d'água, como é que eu não vou ter que derrubar? Tem uma árvore aqui que é o único local que eu consigo passar e eu não vou derrubar essa árvore porque a lei não permite. Então, tem argumentos para ser amparado pela lei para muitas coisas ser possível, sim. São necessidades da vida, do ser humano, do dia a dia, que remetam a ações que a lei enquadra a ser feito. Não tem por que não fazer quando você tem essa necessidade emergencial que dê segurança, que dê saúde pública, ou que dê as condições para o ser humano viver. E nesse sentido, João, saber interpretar, o mais importante de tudo isso é saber interpretar uma lei. Não é simplesmente dizer que eu sigo a lei, mas não sabe interpretar uma lei para poder abrir possibilidades, né, para clientes. Você está lá frente ao órgão público,
né? O cara que procura para fazer um licenciamento, porque às vezes é algo que ele precisa, é a subsistência dele. Então, assim, é você estar seguro do que você está falando, interpretação da lei. Exatamente. Né? E agora, para complementar do interesse social, a gente entra nas atividades eventuais ou de baixo impacto. Né? Então, na letra a abertura de pequenas vias de acesso, olha só, pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias a travessia de um curso d'água. Ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de água ou a retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável. Então aqui vem a questão das vias de acesso. De você está acessando o local, vai ter que fazer uma ponte, um pontilhão, o bueiro que a gente chama aqui, né, para a travessia desse curso d'água. Porque não tem como você não fazer um pontilhão, uma ponte, você vai ter que fazer. Então você vai ter uma intervenção. Então tudo isso enquadra como uma atividade de baixo impacto. Né? Não tem outra alternativa locacional? Então se enquadra nisso. Vai ter que fazer o seu trâmite, né, da mesma forma, legal, licenciamento, que for necessário, mas lá na frente nós vamos entrar em assuntos que vão dizer isso também, que bom, o que é possibilitado o licenciamento ambiental para atividades de baixo impacto ambiental? Tais e tais atividades. Então ali vai dar um amparo para algumas situações que é possível fazer sim, quando não se tem alternativa, quando não se tem outra forma, né? Certo. Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água quando couber. Poço artesiano, né, Thiago? Bom, poço artesiano não pode fazer em área de EPP. Pode. É uma captação de água que é para um fim, muitas vezes, públicos, né? Você tem um poço artesiano, você vai ter que intervir numa APP, vai ter que fazer um poço numa faixa APP, digamos, menos de 30 metros da sanga, você pode fazer. A lei está dizendo aqui, ó. Então, instalações necessárias de captação e condução de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga, né? Logicamente, vai ter que... Cadastro. No caso do Rio Grande do Sul, né, específico, vai ter que fazer a portaria da perfuração desse poço artesiano. Após a portaria, tu vai fazer o cadastro CIOT. Após o CIOT, tu vai fazer o pedido tu vai furar o poço, né? Então, daí tu vai fazer a infraestrutura necessária para esse poço, depois tu vai outorgar esse poço, tu vai deixar ele dentro das condições sanitárias adequadas para sua operação. Mas é possível. Então, a implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo. Então, a lei deixa claro isso também, fazer uso sustentável, né? Dar condições ambientais favoráveis a trilhas, enfim, né? Desde que não se tenha um desmatamento, enfim, mas tenham acessos, enfim, para fins de ecoturismo, né? De turismo rural, enfim. Construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro. Então, também é uma atividade de baixo impacto ambiental. Construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores. Então, onde não se tem aí daqui a pouco uma rede de água, né, uma captação que dê condições de trazer essa água da forma, digamos, mais facilitada, né? E até a construção das casas, né, João? De novas casas para essas populações que daqui a pouco eles têm aquela área específica ali. Né? Então enquadra também como baixo impacto. Construção e manutenção de cercas na propriedade. Então tu quer fazer uma divisa lá daqui a pouco com o teu vizinho. E então, tu tem uma carreira de... você tem um mato árvores. Daqui a pouco, né? Você tem o teu remanescente ali, a tua floresta está ali na divisa com o A e o B. E você precisa fazer a cerca, porque daqui a pouco você tem o gado, você usa da pecuária e o teu vizinho tem sua lavoura. E ele não quer que o teu gado acesse a lavoura dele. Ou vice-versa. Então precisa fazer uma cerca. Mas isso é muito importante. É muito importante. Não é simplesmente eu vou lá, eu derrubo as árvores e tá tudo certo porque a lei está me dizendo e o Thiago e o João falaram que dá. Não. A lei, ela diz que é uma atividade que é possível, mas dentro das
das legalidades do licenciamento florestal, de você fazer o procedimento legal para isso. Nesse item, né, Thiago, trazendo um pouquinho, né, vamos pensar um pouquinho no gel, né, hoje nós estamos nos períodos de prazos aí de cumprimento do georreferenciamento, então, de imóveis rurais, né, então tu vai ter que acessar os limites dessa propriedade para você achar essas divisas. Daqui a pouco tu vai ter que botar um marco, daqui a pouco no meio desse mato aí é uma divisa seca dessa propriedade, tu vai ter que botar um marco, tu vai ter que botar daqui a pouco, botar ali o marco topográfico ali para... Então tu vai ter que acessar esse local. Uhum. Então como é que tu vai acessar sem você fazer uma intervenção nessa agitação? Não tem como, por helicóptero tu não vai descer no mato ali, tu não vai descer de escada ali, né? Então, tu vai ter que acessar pelo mato, tu vai ter que fazer uma intervenção. Então, é uma finalidade ali que enquadra-se, então, um baixo impacto ambiental. Pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos previstos nessa própria legislação aplicável, né? Então, também a pesquisa científica ela é uma atividade de baixo impacto. Tá? Isso, então, tem que acessar, ela tem que entrar nesse mato para coletar amostras, né, de vegetação para finalidades diversas, para que a pouco estar desenvolvendo um produto, um remédio que vai salvar muitas vidas, né? Então, tem que intervir nessa agitação, aqui está dizendo que é possível. Certo. Coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas, como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos também. Então é possível, né? Você tem daqui a pouco uma árvore que ela seja uma sementeira aí que produz, né? Então tu tem essa possibilidade de você acessar uma ela. Espécie em extinção, né? Que a gente está perdendo aí muitas, né? Ao longo dos anos. Então por que não acessar esses ambientes para que a pouco estar aumentando a diversidade e a quantidade de espécies aí ao longo das áreas, né? E o próprio item próximo, né, ele já fala, né, o plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, né? Desde que não implique a supressão da vegetação existente e nem prejudique a função ambiental da área. Exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterize a cobertura vegetal nativa existente e nem prejudique a função ambiental na área. Então é o manejo sustentável, né? A exploração agroflorestal, isso também está linkado no CAR lá, né? No uso, inclusive, da reserva legal. Então, de tu fazer uso sustentável da reserva legal, isso tá também na legislação do CAR, que vai estar mais para frente e iremos comentar ao longo desses comentários. E esse próprio item, né, João, como você falou anteriormente, daqui a pouco algumas árvores que estão em extinção e que produzem frutos, né, que algumas comunidades vivam dessa extração, né, é permissível, desde que você não tenha, claro, que a extração, né, de madeira, né, mas você vai lá, vai tirar o fruto, vai tirar esse fruto e vai vender, vai comercializar, que é o que você vive disso, é o teu negócio. Atividades com o objetivo de recompor a vegetação nativa no entorno de nascentes ou outras áreas degradadas, conforme expedida pelo órgão competente do CISNAMA. Então é uma atividade também de recompor a vegetação em torno de nascentes. Então eu vou ter que intervir dessa área da vegetação para plantar muda, por exemplo, para recompor essa nascente. Então, é uma intervenção, isso muito nos PRAD, né, nos projetos de recuperação de área degradada, quando muitas vezes você tem o cidadão, o agricultor, por exemplo, que está nos ouvindo, ele recebeu uma multa ambiental, teve a vistoria do órgão ambiental e teve a sua área embargada. Então, embargou a área, parou tudo. Daí você entrou com o projeto de recuperação, daí você aprovou o projeto, fica desembargada a área para você entrar e fazer as medidas de melhorias ambientais ali para recuperar esse local. E você tem um prazo para isso, né? Exatamente. Outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo impacto ambiental, em ato do Conselho Nacional de Meio Ambiente, então do CONAMA, ou dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. Então, tanto o CONAMA quanto os Conselhos Estaduais, eles podem deliberar novas atividades de baixo impacto, né? Além das que são citadas aqui. Por que isso? Porque daqui a pouco essa lei, ela
ela é abrangente, ela é federal. Mas daqui a pouco, lá no estado do Acre, existe uma atividade que é muito... regional lá. Isso, da população e que não está citada aqui. Então, permite ao Conselho Estadual jogar essa atividade lá dentro e enquadrar ela, desde que tenha os argumentos técnicos, né, como baixo impacto. Isso aí. Possibilitando. Então, em resumo, né, Thiago? Baixo impacto ambiental, vias, acesso, instalação necessária captação de água, trilhas, desenvolvimento de ecoturismo, construções de barcos, pequenos colaboradores, casas, manutenção de cercas, propriedade, pesquisa científica, universidades diretamente, né, nessas áreas de vegetação, coleta de produtos madeireiros para fins de subsistência ou para a criação de mudas, enfim, plantio de espécies, né, nesses ambientes que estejam degradados de repente ou para se fazer a recuperação. Então, exploração agroflorestal, manejo florestal sustentável, remete de novo à questão do CAR, né, lembrando a questão do uso sustentável da reserva legal e demais faixas e áreas de vegetação, e outras ações, então, né, dos órgãos do CISNAMA aí, que dê esse amparo legal aí para que os municípios e estados possam declarar como atividades de baixo impacto para fins também de licenciamento ambiental, né? E nesse sentido, João, são várias atividades e possivelmente nas legislações estaduais tem mais atividade específica de cada estado, né, regional, mas assim, é muito importante, a lei ela é flexível, ela permite o licenciamento. Ela é restritiva, sim, ela é restritiva, mas existe, como nós falamos, se tiver o entendimento da lei, você consegue possibilitar muitas coisas. Lá para o teu município, o prefeito, às vezes que está precisando, que precisa um material para extrair, que não tem mais, a lei permite. Muitas vezes é só saber interpretá-lo. É isso aí. Muito bem. Chegamos ao fim de mais uma sexta-feira, né? Um ótimo final de semana a todos e fiquem com Deus. Um abraço a todos, sigam, compartilhem esse vídeo, contribuam aí com a informação para demais pessoas. Um abraço e até sexta-feira que vem.